E aí, seus lindos, tudo bem com vocês? Então, olha só, para a gente começar a falar um pouco dessa parte de magnetismo, né? Eu queria até ter achado os ímãs que eu tenho aqui em casa e acabou que eu não consegui achar. E eu tô gravando à noite, então os meninos já estão dormindo, a Bárbara tá dormindo, não dá para poder ficar revirando a casa muito para achar os ímãs, para poder usar aqui, né, mostrar um pouco, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo aí já deve ter brincado um pouco, né, com o ímã, por mais que o ímã é uma coisa assim corriqueira, comum no nosso dia a dia, utilizada em várias coisas, mas quem aí já parou e pegou e ficou brincando com ímã, talvez não agora, né, mas na infância, quando era mais, vocês eram mais novos, né, eu já peguei o ímã aqui, deixei com o Miguel, né, agora o Pedro ainda não, né, mas quando o Pedro tinha um pouquinho maior, pegar imã, deixar na mão deles, eles vão brincando ali. O Pedro já brincou um pouquinho ali, né, com o Miguel. Então eles pegam o imã ali e acham incrível, né, pegar assim, aproximar e grudar e sair grudando nas coisas. Aí o Miguel vai a casa inteira, cara. Ele encosta aqui, não, aqui não gruda, aqui gruda, aqui não gruda, aqui não gruda. E vai tentando, e vai brincando com isso, né. Então como é que é essa história do imã, né? O imã, galera, reza a lenda, né, que numa região chamada Magnésia, a galera fazia viagens, né, os mercadores e tal faziam viagens, e essas viagens eles colocavam metal no solado do sapato deles, porque eles passavam numa região que era mais deserta assim e tal. E aí tinha escorpiões, ele podia pisar no escorpião, o escorpião dá uma ferroada no pé dele, né? Então, para proteger o pé e tudo, eles colocavam chapas de metal e tal. Só que quando eles terminavam a viagem, eles percebiam que aquele metal estava cheio de uns pedregulhos, assim, que ficava agarrado, né, nesse metal. Então, por isso que aí vem, né, a magnésia ali, esse metal ganhou, esse minério, né, ele ganhou o nome de magnetita, né, que a magnetita é um material que você tem um ímã natural, que a gente chama, né? O que é um ímã natural? É um ímã criado pela natureza, beleza? E você tem os ímãs artificiais, que são os ímãs que a gente produz hoje em dia. Então a gente tem basicamente essas duas diferenciações, né? Ímã natural é um ímã que você encontra na natureza, a própria natureza criou esse ímã, e os ímãs artificiais, que são os ímãs que a gente produz, né? Tanto o ímã artificial, que é uma barra mesmo ali, que tem a característica magnética, quanto eletroímãs, né? Que eles funcionam a partir de eletricidade. Você pega um fio, enrola, por exemplo, pega aqui, nessa caneta aqui, ó, enrola um fio, enrola várias vezes, depois liga esse fio para circular uma corrente elétrica. Quando você faz isso, cria um campo magnético e funciona como se fosse um ímã. Se o núcleo, né, se essa caneta fosse de metal, fosse um ferro, você intensificaria esse campo magnético. Tudo isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas a gente tem essa diferenciação, né, de ímã natural e ímã artificial. Como funciona isso, né? Como que é esse ímã artificial, o ímã natural, né? O ímã natural é interessante por quê? Porque com o ímã natural a gente consegue estudar como o campo magnético da Terra modificou ao longo dos anos. Então, é o seguinte, você vai lá na natureza, você consegue achar pedrinhas, né, minérios, e aqui no Brasil tem bastante minério dessa magnetita, e aí esse minério, ele tem essa característica magnética. E o que acontece? Vocês já devem, né, ter ouvido falar várias vezes sobre isso. Vou colocar aqui, ó, ímãs. Então o que acontece? Um ímã, chamar de ímã de barra, que seria um ímã com um formato tipo esse aqui, a gente teria o quê? Um lado que a gente chama de polo norte e um lado que a gente chama de polo sul, beleza? Então aqui é o polo sul e aqui é o polo norte, né? Dando dois nomes diferentes porque tem características diferentes ali, né, pra gente poder estudar. Então, quando você pega um material na natureza que tem essa propriedade magnética, você percebe que essa região aqui que a gente chamou de Polo Norte, ela está sempre apontando para o norte, que a gente chama de norte geográfico, né? Então a gente está aqui na América do Sul, a gente tem a América do Norte, a gente tem Estados Unidos, Canadá, né? a Europa, praticamente toda a Ásia fica no norte do planeta, né? Então essa região de cima, vamos colocar de cima assim, nosso planeta, seria o Polo Norte. E essa parte aqui do ímã norte, ela sempre aponta mais nessa direção, né? E a parte sul aponta para a região aqui, Brasil, África, Austrália, né? A Oceania.
Então, galera, na natureza você encontra ímãs apontando, né, nessa direção. Então, naturalmente, eles estão direcionados dessa forma. Por quê? Porque quando eles foram criados e ficaram alinhados com o campo magnético da Terra. Então, vou fazer um desenho aqui para vocês, para a gente poder entender melhor como funciona isso. Ó. Então, ó, planetinha Terra. Então vamos lá, esse aqui é meu planeta Terra, aqui é os Estados Unidos, Canadá, aqui, né, Brasil, Colômbia, Chile, né, América do Sul. E aqui em cima a gente tem o quê? A gente tem o Polo Norte, então vou colocar aqui, ó, Norte, Geográfico. Alô, Tafarel? E o Sul, Geográfico. Beleza? Então isso é o que a gente tem de definição ali, que a gente aprende lá do ensino fundamental, né? Polo Norte, Polo Sul e tal. Só que isso a gente está falando da parte geográfica, né? A gente está falando aqui do estudo da Terra ali, né? Do nosso planeta, em questão de localização. Só que acontece, a gente encontra essas bússolas, né? Ou esses minerais, né? A magnetita ali na natureza, elas sempre tá com uma orientação mais ou menos assim, ó. Fazer um desenho aqui como se fosse uma agulha de uma bússola. E vou deixar esse lado coloridinho aqui como norte e esse lado de baixo aqui como sul. Beleza? Então a gente encontra sempre com uma orientação parecida com essa. Por quê? Porque o campo magnético da Terra, ele tem mais ou menos esse formato aqui assim, ó. Então aqui, ó, nessa região, o campo magnético, essas linhas, elas continuam. Vai dando uma voltinha aqui. Então, esse ímã, ele se orienta de acordo com esse campo magnético que ele está presenciando ali. Então, quando esse material ele foi expelido por um vulcão, alguma coisa assim, essa rocha está derretida e ela vai resfriando, né? Então, quando ela está derretida, dentro desse material, os átomos eles vão se alinhando, né? Os átomos que nesse caso têm essa propriedade magnética vão se alinhando com o campo magnético da Terra, e quando esse material resfria, aí esses átomos não conseguem se movimentar mais com tanta facilidade, né? Se você pegar, a gente tem pegar os três níveis aí que a gente tem de liberdade de movimentação na matéria, né? Se você pegar o sólido é quando você tem o menor grau de liberdade, o líquido você tem um grau de liberdade já intermediário, e o gasoso é quando você tem um maior grau de liberdade ali da matéria, né? Então o gás ele tem uma liberdade muito maior de movimento, né, nos átomos do que um sólido. Então quando você pega esse material que está líquido, né, que sai do vulcão ali, você tem um certo grau de liberdade. Ele vai esfriando e vai solidificando, você começa a perder essa liberdade de movimentação dos átomos, e os átomos ficam alinhados daquela forma que o campo magnético determinou. Então, o que acontece? Você encontra na natureza a maior parte dos materiais magnéticos alinhados dessa maneira, beleza? Então, esses são ímãs naturais, eles são formados a partir disso, né? Uma rocha que estava derretida, né? Esses átomos que têm essas propriedades magnéticas se alinharam com o campo magnético da Terra, e quando ele solidifica, sobra esse magnetismo residual ali no material e ele se torna um ímã natural, tá? E aí a gente consegue achar ímãs naturais com orientações opostas a esse campo, e isso é uma evidência, né, de que o campo magnético da Terra já foi em outro sentido, né? Então, olha só, se aqui em cima a gente tem um polo norte geográfico, quando a bússola, né, quando começou essa parte de estudos, eles definiram essa parte da bússola que aponta sempre para o norte geográfico de polo norte, e essa parte que sempre aponta para o sul geográfico de polo sul. Só que a gente tem a questão da interação entre os ímãs, né? Quando a gente vai estudar a interação entre ímãs, o que acontece? Se a gente pegar dois ímãs, né? Ó, norte, sul, e o outro ímã aqui, norte e sul. Então, olha só, você tem aqui um polo sul e um polo norte próximos. Aqui vai acontecer uma atração. Beleza? Então vai acontecer uma atração quando você pega polo sul e polo norte e aproxima um do outro, né? Quando você tem polos opostos. Mas se você pegar, né, um polo sul e aproximar de um outro polo sul, o
que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte, ó, esses dois ímãs vão se repelir, você vai ter uma repulsão, tanto nesse caso, quanto no caso de você pegar dois polos norte, né, e aproximar os polos norte. Vai ter uma repulsão também. Então, polos de nomes iguais, eles se repelem. Polos de nomes diferentes, eles se atraem. Então, o que acontece aqui, galera? Se esse cara está apontando para cima, onde é o norte geográfico, por isso que foi dado o nome dessa parte da agulha da bússola de norte, é porque aqui em cima tem que ter um sul magnético, ó, porque quem atrai o norte é o sul, e quem atrai o sul é o norte, né? Então, para esse norte, esse cara está apontando para cima, aqui em cima eu tenho que ter um polo sul magnético. Então, vou colocar aqui, ó, aqui eu vou ter um sul magnético. Então, aqui em cima eu tenho um sul magnético. Consequentemente, aqui embaixo, se eu tenho o sul da agulha, ela está sendo atraída por um norte magnético. Então, aqui embaixo, eu tenho um norte magnético. Então, isso aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque eu já vi várias questões e elas costumam parecer, né, com essa pegadinha, né? Que aí vai falar para você, porque o sul geográfico está junto com o sul magnético e o norte geográfico está junto com o norte magnético. E não, né? Você tem o quê? Você tem o oposto. Onde é o norte geográfico, você tem o sul magnético. E onde é o sul geográfico, você tem o norte magnético, tá? E isso acontece exatamente por quê? Porque a definição do norte e sul da bússola foi feita a partir do norte e sul geográfico. Então, essa parte de cima da bússola aqui que está apontando para o norte geográfico foi chamado de polo norte. Só que para isso aqui ser um polo norte, tem que ele tem que ser atraído por um polo sul. Então, aqui em cima tem que ser um sul magnético. Então, o nosso planetinha, a Terra, ele fica como, né? O planeta Terra, vou colocar aqui, eu vou colocar só o globo, tá? Então, vou colocar aqui o eixo de rotação aqui, ó, da Terra, porque outra coisa importante é o seguinte, ó. O eixo, né, os polos magnéticos, né, se aqui, ó, nesse eixo de rotação, vou colocar aqui, ó, se aqui a gente tem o polo norte e o polo sul, né, geográficos, então deixa eu colocar aqui, ó, geográfico. Então, se eu tenho o polo norte e o polo sul geográfico, aqui em cima eu tenho o polo sul magnético, embaixo eu tenho o polo norte magnético. Só que eles não são exatamente no mesmo lugar, você tem uma certa diferença aqui, ó. Então, aqui você tem o sul magnético e aqui você tem o norte magnético, beleza? Então, o sul e o norte aqui, né? Aqui é o magnético, tá? Você tem uma certa diferença entre esses dois caras aqui, ó. Você tem um certo ângulo. Então, isso aqui varia entre 20 e 30 graus, beleza? Esse ângulo aqui de diferença. E aí, o que acontece, né? Esse ângulo, ele vai modificando ao longo do tempo e teve uma época no nosso planeta em que esse sul, né, o sul magnético estava junto com o sul geográfico e o norte magnético estava junto com o norte geográfico, junto, sim, estava próximo, né, dos dois. Então, esse campo magnético já teve um sentido oposto, né? E isso aí, como é que a gente sabe disso? Porque a gente consegue encontrar imã natural com essa orientação, né, de campo. Então, galera, além disso, né, além dessa parte aqui inicial, onde a gente tem, né, onde são os polos do ímã, definir aqui o campo magnético da Terra, né, essa questão aqui da diferença entre onde está o polo sul e o polo norte, né, o polo sul geográfico e o polo norte magnético, né, essa diferença entre eles, a questão de atração e repulsão. Além disso, a gente tem também uma coisa chamada inseparabilidade dos polos, tá? O que é a inseparabilidade dos polos? Se eu pegar um ímã de barra, onde eu tenho aqui um polo norte e um polo sul. Aí vamos supor que eu pego esse ímã e quebro, beleza? Quando eu quebrar esse ímã, o que acontece? Esse lado aqui que era norte, continua sendo norte. Esse lado aqui que era sul, continua sendo sul. Agora, o lado aqui, ó, esse aqui é um norte, esse lado aqui vira um polo sul. Isso aqui é um sul, isso aqui vira um polo norte. Beleza? Então, quando você quebra um ímã, você não consegue separar os polos. É isso que a gente chama de inseparabilidade dos polos. Então, se eu pegar esse ímã aqui e quebrar novamente, né? Quebra aqui, aí esse ímã vai ficar com 4 pedaços aqui, ó.
Então, ó, aqui era um norte, aqui era um sul. Então a ideia é a mesma, ó. Onde eu quebrei aqui, ó, esse aqui é um norte, aqui é um sul, consequentemente aqui vai ser um norte, porque aqui, ó, esse pedaço já era um sul, esse pedaço aqui continua aqui, esse pedaço aqui continua sendo norte, né? Aqui já é o sul, então aqui aparece um sul e um norte, ó, fica norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Então você não consegue separar esses polos, né? Você pode ir quebrando o ímã, quebra, 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 e sempre vai ter o norte e o sul. Então você chegar no átomo, né? Na molécula ali. E aí quando você pega essa molécula, ela vai ter o norte dela e o sul dela, que a gente chama de dipolo magnético, né? Quando você pega um átomo. E por que isso acontece? Né? Rapidinho aqui, ó. Você tem o núcleo de um átomo, então isso aqui é um núcleo. E em volta desse núcleo a gente tem a eletrosfera, né? Então, pensa que você tem aqui um elétron, né, girando em torno desse núcleo. Então, o que acontece? Cada átomo, né, você vai ter um certo número de elétrons girando. E quando esse elétron gira, o que acontece? Que é uma corrente elétrica, uma carga elétrica em movimento. E aí, igual eu comentei lá que tem um experimento de Oersted, que mostra que quando você tem uma carga elétrica em movimento, né, quando você tem corrente elétrica, você gera campo magnético. Então é isso que está acontecendo. Quando você tem esses elétrons girando em torno do núcleo, né, de um átomo, você tem esse movimento de cargas em torno do núcleo, tem materiais que possuem esse campo magnético, né, que acaba gerando esse campo magnético. O que acontece? Eu posso ter uma carga só movimentando, então tem uma corrente aqui de um elétron girando e está gerando um campo magnético. Mas eu poderia ter, ao mesmo tempo que eu tenho, né, um elétron girando para um lado, eu tenho um elétron girando para o outro lado. E aí um campo acabar anulando o outro e a partícula, essa molécula não ter características de campo magnético por causa disso. Porque acaba que a carga que está se movendo numa direção está gerando um campo magnético e a carga que move na direção oposta gera um campo magnético oposto e um acaba anulando o outro. Então por isso que tem materiais que têm características magnéticas e materiais que não possuem características magnéticas macroscópicas, né? Beleza? A gente não consegue perceber isso macroscopicamente. Agora, dentro do átomo, não. Dentro do átomo sempre vai ter ali, né, esses campos magnéticos interagindo. Beleza, galera? Então, se você pega esse átomo, então, você quebra ele, aí você deixa de ter o polo norte e o polo sul. Você deixa de ter a característica magnética. Então, enquanto você vai quebrando o material ali, você vai continuar tendo polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, até chegar na molécula daquele material, que vai ter o lado norte e o lado sul dela, né? Ela vai funcionar como se fosse um ímã. Polo norte, polo sul. Quando você quebra essa molécula, você destruiu aquele material ali e aí deixou de ter essa característica magnética. Beleza, galera? Então essa parte aqui, inicial do campo magnético, né, a gente tem essas informações aqui, polos, campo magnético da Terra, lembrar dessa questão aqui dos polos ter essa oposição, né, norte geográfico e sul geográfico, e ser sul magnético e norte magnético, atração e repulsão, inseparabilidade dos polos. E aí agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, né? Para a gente poder estudar o campo magnético, o que acontece? A gente tem que tentar representar ele de alguma maneira, né? E aí tem um modelo ali da que a gente chama de linhas de indução. O que acontece, galera? Tem um experimento, né, bem bacana, que é o seguinte, eu vou colocar uma foto na tela, uma imagem na tela aí. Então, ó, se você reparar nessa imagem, o que acontece? Você vai ver a primeira imagem, né? Ela vai ter um ímã em forma de barra, e esse ímã em forma de barra, as regiões de polo desse ímã, elas têm uma quantidade maior desse pozinho que está aí, que a gente chama de limalha de ferro, né? Um ferro bem moído, bem fininho. Você jogar ele no ímã ali, ele vai grudar muito mais nessa região onde são os polos, onde você tem uma intensidade maior do campo magnético, tá? E se você fizer um outro experimento, que é o seguinte, né? Se você pegar limalha de ferro, né? Colocar o ímã e colocar tipo colocar um papel desse aqui mesmo, né? Um papel sulfite A4, e colocar um ímã por baixo dele, né? E jogar a limalha de ferro por cima. O que acontece? Quando você joga essa limalha de ferro, ela começa a se acompanhar, né, o campo magnético, e aí forma um desenho. Pode reparar que o desenho aí, ele parece um monte de linha, como se tivesse um monte de linha em volta desse ímã. E é isso que a gente chama de linhas de indução, né? Porque quando você faz o experimento, você percebe essa característica do campo magnético. E aí quando a gente vai representar, né? Então quando eu coloco um ímã de barra aqui, ó, com o polo norte e o polo sul, se eu for representar o campo magnético desse ímã, eu vou representar ele assim, ó.
Isso a gente chama de linhas de indução. E essas linhas de indução que estão em volta do ímã, né, elas têm uma direção e um sentido. Porque que acontece? O campo magnético, galera, é uma grandeza vetorial. Então, se é uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, que é a intensidade desse campo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Então, o que acontece? Por definição, né, a gente definiu o quê? Que o campo magnético ele sempre sai do polo norte, então a gente coloca sempre a setinha saindo do polo norte, então a setinha sempre sai e entra no polo sul. Então, meu campo magnético ele está sempre saindo do polo norte e entrando no polo sul. Então, essa é a definição ali de sentido do campo magnético. Então, sempre saindo do norte e entrando no sul, a não ser dentro do ímã, né? Dentro do ímã é o contrário. Então, se você olhar o campo magnético aqui dentro do ímã ele é de sul para norte, tá? Eu acho que eu nunca vi questões cobrando o campo magnético no interior do ímã, mas se aparecer, né? Eu já vi comentários em livros e tal, só que questões assim, vestibular eu nunca reparei, nunca achei. Mas dentro do ímã é de sul para norte e fora do ímã é de norte para sul. Beleza, galera? Então, essa aqui é a representação das linhas de indução. A gente tem que ter essa direção, esse sentido, porque o campo magnético é uma grandeza de característica vetorial, né? Tem que ter módulo, tem que ter direção e sentido. O módulo é a intensidade. Então, a intensidade aqui próximo dos polos é uma intensidade maior. Por quê? Repara, olha só, a concentração de linhas, né? Aqui eu tenho muito mais linhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas aqui próximas do polo. Se você pegar nessa região que só tem 2, aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas próximas do polo. Essa região que só tenho 2, aqui eu só tenho 3. Então aqui eu tenho uma região onde eu tenho uma concentração de linhas muito maior. Então essa região com uma concentração de linhas maior é onde eu tenho um campo magnético maior. Então a gente também representa dessa maneira. As linhas de indução, além dela representar o formato do campo magnético, direção dele, sentido dele, representa ali onde é a região com maior intensidade. Quanto mais linhas de indução, maior a intensidade desse campo magnético. Beleza, galera? Então, aqui é mais uma coisa importante aí dessa parte de campo magnético que a gente precisa lembrar. Então, olha só, para finalizar, eu vou fazer o seguinte. A gente falou ali sobre aquela interação entre os ímãs, né? Agora, vamos pegar essa interação e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui polo norte, polo sul, polo norte. Quando você coloca dois polos opostos, né, próximos um do outro para ter aquela atração, você vai ver uma figura formada mais ou menos assim, ó. Só não vai ter a setinha, né, porque a seta é a nossa definição, não vai aparecer nas linhas de indução lá. Quando você faz o experimento, vai aparecer uma seta no meio das linhas, né. Mas aí o que acontece? Você teria um campo magnético dessa maneira, né, campo magnético do ímã aqui, né? As linhas se completando, saindo do norte e entrando no sul, beleza? Então esse aqui é um fenômeno de atração, você tem as linhas se completando e os dois ímãs se atraindo. Agora, se eu pegar dois polos norte e colocar eles próximos, né? O que acontece? Aí vai formar esse tipo de desenho aqui, ó. Vai ter uma linha central aqui e essa linha central, as linhas vão fazer isso aqui, ó. Elas nunca vão se encontrar, elas vão se afastar uma das outras, ó. Vai formar um desenho dessa maneira, ó, saindo do polo norte e elas nunca vão se cruzar porque elas não se completam, né? Porque chega aqui, ó, essa linha está querendo vir nessa direção, essa linha está querendo vir nessa direção. Então, você não consegue completar, uma acaba afastando a outra. Aqui não, aqui a linha sai do norte e quer entrar no sul, então você tem um caminho direto. Aqui não, ela sai do norte e não pode entrar no norte. Da mesma forma, quando ela sai do norte, ela não pode entrar no outro norte. Então você tem um desenho que tem essa figura aqui, essa separação. Isso tanto de norte para norte, quanto sul para sul. A figura é a mesma, né, de sul para sul. A diferença é o quê? A diferença é que agora você vai desenhar as linhas sempre entrando no polo sul. Então, eu vou ter lá as linhas também se afastando, né? Só que agora as linhas entrando no polo sul. Beleza?
Então o desenho é basicamente o mesmo, só que agora você tem as linhas entrando e aqui você tem as linhas saindo. Então aqui você tem atração, né? Nessa situação que você tem atração, as linhas se completam, né? Aqui você tem repulsão e aqui você também tem repulsão. Essas linhas de indução, elas não podem se cruzar, beleza? Quanto mais linhas de indução você tiver, maior a intensidade daquele campo magnético naquela região. Se você pegar aqui, ó, nessa região aqui central, você tem um campo magnético nulo, né? Então quando você coloca dois ímãs com polos iguais próximos um do outro, você vai ter uma região aqui, ó, que vai ter o campo magnético igual a zero. E isso aí dá para medir. Se você pegar um detector de campo magnético e colocar nessa região, você vai ver que o campo magnético ali é zero, né? Então é possível perceber isso, né? Então você tem essa parte que a gente faz o desenho, mas se você fizer experimentalmente, você também consegue chegar no mesmo resultado. Beleza, galera? Então, essa parte inicial ela é bem teórica mesmo, né? Essa parte inicial é bem de definições ali do campo magnético, como ele funciona. Vou colocar alguns exercícios para vocês aí, para vocês poderem dar uma olhadinha, dar uma resolvida, beleza? Para poder compreender um pouco melhor esse conteúdo aí. Tá joia, galera? Então, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.